pessoal, sou o professor Renato Alonso, mais conhecido como Alonso, professor de Pedagogia aqui do Estratégia de Concursos, e hoje nós vamos abordar um tema de fundamental importância para a sua prova que se chama Tendências Pedagógicas. Nós vamos aprender aqui como as práticas pedagógicas evoluíram ao longo do tempo, ao longo da história, como as tendências ocorreram no decorrer das fases históricas da sociedade, tá certo? Vamos começar com a primeira tendência tradicional até chegar na última tendência crítico-social dos conteúdos, tá ok? Então, de olho na tela, vamos que vamos! Aula de hoje, tendências pedagógicas, tá? Introdução. Tá? Vamos já começar a nossa aula com um trecho do livro de Libânio. Na verdade, a nossa aula toda é baseada no livro desse camarada aqui, tá bom? Libânio, que retrata a relação das práticas escolares com concepções do homem e da sociedade. Olha o que ele diz aqui, ó. Segundo Libânio, a prática escolar consiste na concretização das condições que asseguram a realização do trabalho docente. Até aqui tudo bem. Tais condições não se reduzem ao estritamente pedagógico. Aqui ele está dizendo o seguinte, tá? A prática escolar não se reduz estritamente ao que é pedagógico. O que é o pedagógico? É o que é o ensinar, né? A arte de ensinar, a pedagogia, que está inserida a didática. Não, ela é muito mais que isso. Vamos ver agora. Libânio entende que é muito mais que isso. Tá? Ele diz o seguinte, já que a escola cumpre funções que lhe são dadas pela sociedade. Então, a escola tem um papel para com a sociedade, tá? Que, por sua vez, apresenta-se como constituída por classes sociais com interesses antagônicos. Sim, a sociedade se apresenta com diversas classes sociais, classe mais alta, classe mais baixa, cada um com seus interesses. E a educação escolar tem que saber lidar com esse antagonismo, com essas diferenças. Tá? A prática escolar, assim, tem atrás de si condicionantes sociopolíticos. Quer dizer o quê? Condicionantes, condições políticas e sociais, sociopolíticas. Há fatores políticos e há fatores sociais que influenciam a prática escolar. Então, não é uma atuação meramente pedagógica, é muito mais que isso. Tem influência política, influência pedagógica, influência social, tá? Que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola. Afinal, se a educação leva em consideração fatores sociopolíticos, fatores sociais, fatores políticos, nada mais natural que, ao longo da história, ao longo dos anos, conforme as políticas vão se alterando, concepções políticas, concepções da sociedade vão se alterando, é natural que o papel da escola também vá se alterando, se transformando. Ok? Continuando aqui, relações professor-aluno, papel da escola, a relação entre o professor e o aluno, as técnicas pedagógicas, tudo isso vai se alterando, se adaptando, se transformando. Fica claro que o modo como os professores realizam seu trabalho, selecionam e organizam o conteúdo das matérias ou escolhem técnicas de ensino e avaliação tem a ver com pressupostos teórico-metodológicos explícita e implicitamente. Pressupostos explícitos e implícitos. Vamos agora trabalhar um pouco esse texto aqui, ó. O texto acima nos diz que as práticas escolares, né, o assunto aqui do texto é prática escolar, tá? Estão condicionadas no aspecto social e político, tá? E as concepções de homem e sociedade de um determinado momento, de uma determinada época da história, certo? E são essas concepções que deram origem às tendências pedagógicas, às práticas pedagógicas. Essas tendências são justamente, né, atuações pedagógicas que ocorreram ao longo da história de acordo com as características políticas e sociais da sua época.
Veremos ao longo desta aula que estas concepções foram se transformando ao longo de séculos e, por consequência, o entendimento sobre a forma de educar também passou por diversas transformações. E aí nós vamos agora entender quais foram estas tendências, tá, que estão classificadas de acordo com esse camarada aqui, esse autor chamado Libânio, tá bom? Já temos uma questão para a gente treinar. Quem está dormindo, acorda agora. A respeito da pedagogia e da didática, julgue o item que se segue. A prática docente é desvinculada de uma tendência pedagógica, portanto, livre de crenças, posicionamentos políticos e docentes? Negativo. A prática docente, a prática escolar, ela é totalmente vinculada à tendência pedagógica da época, tá? Ela leva, sim, fatores políticos, nada de ser livre de crenças, de posicionamentos políticos. Pelo contrário, ela é altamente influenciada por posicionamentos políticos. Ok? Tranquila, né? Muito tranquilo. Só para esquentar. Vamos lá, vamos começar. Vamos entrar no negócio aqui, que agora o negócio vai esquentar. Libânio classifica as tendências pedagógicas em dois grandes grupos. Vamos começar devagarzinho. Existem dois grandes grupos de tendência pedagógica. A primeira é a pedagogia liberal e a segunda, pedagogia progressista. Dois grandes grupos. Tendências pedagógicas liberais, tendências pedagógicas progressistas. Tem questões de prova que falam em tendências pedagógicas progressivas. Tudo bem, está dentro do mesmo campo aqui, tá ok? O grupo tendências liberais caracterizam-se por serem mais conservadoras. Opa, não entendi nada, né? Não entendi nada. As tendências liberais, né, se caracterizam por serem mais conservadoras. Vou explicar isso já já. Já o grupo de tendências progressistas, que é essa aqui, caracterizam-se por ter um viés transformador. Então, enquanto um é mais conservador, o outro é mais transformador. Vou dar uma rápida pincelada aqui nesse assunto, porque eu já vou entrar com mais profundidade nesta questão da tendência pedagógica liberal e da tendência pedagógica progressista, tá? Para explicar essa questão de o porquê da tendência pedagógica liberal, o nome liberal, né, dá um entendimento de liberalismo, né, de algo mais solto. Na verdade, essa tendência liberal ela é mais conservadora, enquanto que a progressista ela é mais transformadora. Tá ok? Por que que o liberal é conservador? Tá? Porque essa tendência liberal ela remonta a uma época lá do capitalismo, quando o capitalismo, a classe burguesa começou a tomar o poder econômico e depois o poder político. Esse movimento de ascensão burguesa chamou-se de liberalismo. Por quê? Estavam se soltando daquele poder fechado, feudal do monarquismo, né? Aquela coisa colonial, feudal, escravista. E aí a burguesia veio justamente para se opor à monarquia. E isso se chamou de liberalismo. Então, por isso, essas tendências que são lá de trás, tá? Elas são chamadas de tendências liberais. E ao contrário do que se possa imaginar, as liberais elas não têm uma natureza de educação liberal. Não é muito a ver com isso. É mais a ver com a época em que essas tendências ocorreram. Lá iniciando com o liberalismo econômico, social, tá certo? E aí sim, remontando à época do liberalismo da época, nós temos as tendências pedagógicas liberais, que são liberais para a época, porque se liberaram, digamos assim, do monarquismo, mas em relação às tendências que vieram depois desse período de liberalismo, elas são mais conservadoras. Em relação às tendências progressistas, essas tendências liberais elas são mais conservadoras, entenderam? Então as tendências liberais, certo? Elas são mais conservadoras que as tendências progressistas. E ao longo da aula vocês vão perceber isso, porque a gente vai trabalhar aqui as tendências liberais, vamos entender como funcionava, e depois nós vamos entrar na seara das tendências progressistas e vamos ver que a coisa
é totalmente diferente, é bem mais transformadora, realmente. Tá ok? Então, vocês vão perceber isso naturalmente. Eu chamo a atenção só desse ponto, da tendência liberal, na verdade, ela ser mais conservadora do que a tendência progressista, tá certo? Daqui a pouco tem uma passagem aqui na aula que vai explicar mais uma vez isso que eu acabei de dizer a vocês. Vamos lá, olho no slide. Libânio afirma, tá, que o grupo da tendência ou pedagogia, tá, tendência liberal, pedagogia liberal, tá ok? Subdivide-se em 4 tendências. Então, a tendência liberal, vou voltar ao slide, tá? Estamos falando só dessa aqui. Depois nós vamos falar das tendências progressistas. Vamos entrar agora nas tendências liberais, pedagogia liberal, tá? Essa tendência liberal, ela se divide em 4. Tendência liberal tradicional, tendência liberal renovada ou renovadora, questão de prova muda às vezes, ou vem como renovada ou como renovadora. Progressivista, vem como tendência renovada não diretiva e como tendência liberal tecnicista, tá? Vocês vão precisar saber essas 4 tendências liberais: tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Tudo bem? Algumas bancas de prova consideram estas duas uma só, como tendência renovada ou tendência renovadora. Mas a maioria disparada das questões e dos autores consideram duas coisas diferentes, tá certo? Pode ser que venha na sua prova as duas como uma só. Nós vamos ver isso aqui já em alguma questão aqui. Então vamos seguindo. Já as tendências progressistas, tá? Aquela segunda grupo de tendência, subdivide-se em 3. É uma menos do que as liberais. Em tendência progressista libertadora, tendência progressista libertária e tendência progressista crítico social dos conteúdos. Estão aqui as 3 aqui, ó. Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Tá ok? Tranquilo até aqui? Sei que ainda deve estar pairando uma série de dúvidas aí. A gente vai eliminar todas elas ao longo da aula, não tenho a menor dúvida. Mas por enquanto é o que vocês precisam saber para resolver já algumas questões de prova. Com isso aqui vocês já conseguem resolver algumas questões. Vamos lá. Olha aqui, ó. Para desenvolver a abordagem de tendências pedagógicas, utiliza-se como critério a posição de cada tendência adota em relação às finalidades sociais da escola. Lucchesi é um outro autor, tá? Mas que segue a corrente aqui de Libânio, ok? Organiza o conjunto das pedagogias em 2 grupos. Quais são os grupos que acabamos de ver? Já deu tempo de pensar. Liberal e progressista. Falou em tendências pedagógicas, vocês vão ter que lembrar de imediato a primeira coisa em tendência liberal e tendência progressista. Ok? Eu não vou nem entrar no mérito dessas aqui ainda, porque a gente vai aprender ao longo da aula. Mas os grupos, os 2 grupos, são tendências liberais e tendências progressistas. Olha como esse assunto é cobrado. Ó. Mais uma questão aqui. Ó. Segundo os professores Saviani, Demerval Saviani e Libânio, olha aqui, propõe a reflexão sobre as tendências pedagógicas. Olha aí as tendências. Mostrando-se que as primeiras tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em 2 grandes linhas de pensamento pedagógico. Ponto. Ok. Tratando-se das tendências liberais, ele quer saber do primeiro grupo. Ele quer saber das tendências liberais. O progressista aqui ficou de fora, tá? Podemos citar, tá? Quais são as tendências liberais? Vou voltar ao slide aqui. Quais são as tendências liberais? Tradicional, renovada progressivista. Eu já vou trabalhar isso aqui para diferenciar para vocês, né? Que progressivista não é a mesma coisa que progressista. Não é. Eu vou trabalhar essa diferença já, tá? Mas voltando. Quais são as 4 tendências liberais? Tradicional, renovada, progressivista, renovada, não diretiva e tecnicista. Vamos ver se a gente acha elas nas alternativas. Tradicional, ok.
Renovada, olha aqui, ele chamou aqui de renovadora. Tudo certo, não tem problema nenhum. Não progressiva, não existe isso. É renovadora não diretiva. Isso aqui está errado. Tecnicista, ok. Libertadora, não. Libertadora é uma tendência progressista. Tradicional, ok. Renovadora progressiva, não. É progressista. Renovadora não diretiva, ok. Libertária, não. Libertária é uma tendência progressista. Tradicional, ok. Renovadora progressiva, ok. Olha aqui a questão, eu vou até corrigir aqui a letra B. Ele está considerando a progressiva e às vezes a banca faz isso, viu? Eles mesmos se confundem. Por enquanto, vocês precisam saber que ele está considerando progressiva como progressivista. Tá? Eu vou entrar nesse método já já. Mas para não haver confusão com vocês, libertadora está absolutamente errado. Libertária está absolutamente errada, porque, ó, vou voltar ao slide. Libertadora e libertária são tendências progressistas e não liberais. Tá ok? A letra C está correta. A letra D, isso aqui está errado porque é progressista e libertadora também é progressista. Sobrou a letra C. Pessoal, o que acontece? Nós vamos ver aqui que Libânio separa claramente de tendência liberal progressivista de tendência progressista. As palavras são muito parecidas. Libânio diferencia. Enquanto que esse aqui é um grupo, é o segundo grupo de tendência progressista, esse aqui é uma subdivisão deste grupo aqui, tendência liberal. Libânio separa nitidamente isso. Nós vamos entender o que é a tendência liberal progressista, também chamada de renovadora ou renovada progressivista. O progressivista, ele está a caminho de ser um progressista. Está a caminho. Ainda não é. Tá? Libânio separa claramente. Só que o que acontece? Algumas bancas, e isso aqui não é a primeira vez e nem vai ser a última vez, existe diversas vezes, por várias oportunidades, elas são um tanto quanto descuidadas. Né? E aí, a banca examinadora coloca essas palavrinhas como sendo a mesma coisa. Naturalmente, seria uma questão passível de recurso. Só não é porque, nitidamente, na letra A, essa aqui não é. Essa aqui é uma tendência progressista, não é uma tendência liberal. Essa aqui, libertária, também é uma tendência progressista, não é uma tendência liberal. E aqui, a libertadora e a historiocrítica também. Só sobrou a letra C, que ele chamou de renovadora progressiva. Só que o correto é renovadora progressivista. Tá bom? Estou trazendo para vocês situações que vocês poderão se deparar na prova, que poderão embolar a cabeça de vocês e vocês vão ter que agir ali e pensar rápido. O que é o mais errado aqui para eu descartar logo? E aí vai sobrar a letra C. Se ainda assim você errar, você ainda pode entrar com recurso. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Muita calma. Estamos muito no início ainda. É só um panoramazinho bem geral aqui da matéria. Não estamos nem 5% ainda da aula. Vamos lá. Mais uma. As pedagogias hegemônicas que se definiram historicamente nos períodos subsequentes à Revolução Francesa estiveram e ainda estão a serviço do modelo social liberal conservador. Tá? Este modelo produziu 3 pedagogias diferentes, mas relacionadas entre si e com o objetivo de conservar a sociedade na sua configuração. Marque a opção que apresenta corretamente estas pedagogias. Pessoal, aqui é o seguinte, vocês vão ter que enxergar dentro da questão que ela está tratando da tendência liberal, que eu falei para vocês que a tendência liberal é conservadora. Eu já falei isso para vocês. Ele está tratando desta tendência aqui, liberal. Certo? E aí, como eu falei para vocês, eles consideraram a tendência renovadora uma coisa só. Renovadora
progressivista e não diretiva, eles consideraram uma coisa só. Eles chamaram tudo de tendência renovadora ou tendência renovada. Tá? Vamos encontrar aqui quais são as tendências liberais, né? Tradicional, nós sabemos que são. Ó, tradicional, tradicional, tradicional. Libertária, não é. Libertária é progressista, não é. Corta essa aqui também. Letra C, ainda temos aqui. Aqui na letra E também temos tradicional. Renovada, olha aqui. Ele chamou de uma coisa só. Ok. Ou escolar novista, isso aqui está certo. Vou explicar já já. E a tecnicista, também está certo. Conteudista não. Construtivista não. Renovada sim. Tradicional sim, renovada ou escolar novista sim, construtivista não. Pessoal, escola, tendência liberal, renovada, renovadora, esse renovada, ele vem justamente de escola nova. Maior influente, John Dewey, maior influente americano, tá? Trouxe a escola nova, influenciando todos os Estados Unidos e aí o mundo inteiro. O Brasil trouxe as ideias de John Dewey para cá também, por Anísio Teixeira, tá? Escola nova ou escolar novismo, escolar novista, tá? Tem tudo a ver com a tendência liberal renovada, tanto progressivista quanto não diretiva. Ok? As duas. Vocês ainda vão ver questões que vão dizer que a escolar novista tem a ver somente com a não diretiva, mas não. Tem a ver com as duas. A escola nova... A escola nova está relacionada com essa questão aqui, a tendência renovada ou renovadora. Tudo bem? São sinônimos. Vou voltar agora tudo para dar uma clareada em vocês aqui, porque a gente está trabalhando aqui, não é isso? Tendência liberal tradicional, renovada ou renovadora que pode ser juntada. Tem banca que fala que as duas são uma coisa só. Acabamos de ver a questão ali. Certo? Também chamam essas duas tendências renovadas de tendência escolanovista, tá bom? Igual. E a tendência tecnicista. São as quatro que vocês vão precisar saber. E nós vamos entender agora o que é cada uma dessas tendências. Vamos lá. Vamos lá, tendência pedagógica liberal. Vamos entender cada uma daquelas quatro tendências, tá? Vamos lá. Importante já dizer, olha como eu disse para vocês ainda há pouco, nem sempre as coisas são o que aparentam, não é verdade? Sim, é verdade. Pois bem, a pedagogia liberal, por mais que o nome sugira, tem um viés muito mais conservador do que propriamente liberal. Muito mais conservador. Em contrapartida, a pedagogia progressista tem características mais liberais e transformadoras, né? Há uma contradição, mas é isso mesmo, tá? Daí vocês podem estar se perguntando, então, por que a tendência pedagógica liberal tem traço conservador, né? Para responder esta pergunta, vou utilizar as próprias palavras de Libânio. O termo liberal não tem o sentido de avançado, de democrático, de aberto, como costuma ser usado. A doutrina liberal apareceu como justificativa do sistema capitalista, né? O capitalismo usou-se do liberalismo, que, para defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais da sociedade, estabeleceu uma forma de organização baseada na propriedade privada dos meios de produção, também denominada sociedade de classes. A pedagogia liberal, portanto, é uma manifestação própria deste tipo de sociedade, dessa sociedade capitalista. Tudo bem? Então, pedagogia liberal vem de lá.
reforçando a explicação do autor, de Libânio, o que temos é que em nossos dias atuais, hoje, a pedagogia liberal realmente não é mais liberal. Mas ela já foi alguns séculos atrás, por isso que ela leva esse nome. Tá? Houve uma época em que a educação era para muito poucos, certo? Somente para a nobreza, só eles podiam ter estudos. Tá? Quando o capitalismo ganhou força, e juntamente à classe burguesa, a educação deixou de ser um privilégio dos nobres, daquele pessoal de sangue azul, não é isso? E passou a ser uma realidade de outras classes formadas também. Deu-se início nessa época à pedagogia liberal. Ok? Legal, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar a falar da primeira tendência pedagógica liberal, que é a pedagogia tradicional. A mais antiga, por isso tradicional, tá bom? A mais ultrapassada e que é muito utilizada até hoje. Vamos lá. Na tendência tradicional, a pedagogia se caracteriza por acentuar o ensino humanístico. Ensino humanístico é aquele ensino onde há uma prevalência do próprio aspecto humano, do ser humano, e não o meio, e não a sociedade. Tá? É muito em função do próprio indivíduo em detrimento da sociedade, do meio, do que está em volta. Tá? A pedagogia tradicional, que vem de anos, de séculos atrás, de muito tempo atrás, tá? Ele tinha esse viés humanista, tá bom? Por exemplo, a educação de talvez milênios atrás, né? Onde tinha aqueles deuses gregos, romanos, né? Aquela coisa toda, tudo era gerado em volta do próprio homem. O homem era o Deus, né? Todo o ensinamento, a educação, ele tinha esse viés humanista, não se levava em consideração em nada ao seu redor, sociedade, nada. Isso é um ensino humanista, tá? É um ensino muito antigo, muito ultrapassado. Tudo bem? E a pedagogia tradicional remonta desde essa época aí. E aí, continuando a leitura de cultura geral, na qual o aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa. Os conteúdos, os procedimentos didáticos e a relação professor-aluno não têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito menos com as realidades sociais. Olha aí, pessoal, se desconsidera qualquer coisa, tudo. O que importa é o conhecimento e o esforço do aluno, mais nada é levado em consideração na pedagogia tradicional, mais nada, tá? É a predominância da palavra do professor, das regras impostas, do cultivo exclusivamente intelectual, raciocínio, não tem diálogo, não tem conversa, não tem relações, não tem nada, tá bom? A tendência tradicional, o professor entra em sala de aula, todos os alunos quietos, recebem o conhecimento passivamente, fazem uma prova e aprendeu, não aprendeu, fica repetido de ano. É assim, simplesmente assim, sem relação nenhuma. Tá? Vejam que na tendência tradicional a relação professor-aluno é extremamente precária. Relação professor-aluno. Tudo bem? O professor se resume a entrar na sala, transmitir conhecimento sem interação nenhuma. A palavra do professor é a predominante. O aluno, de forma alguma, pode discutir, pode rebater, pode não concordar. Tá ok? Segundo o autor, trata-se de uma aula expositiva. A aula expositiva ela é de cunho exclusivamente intelectual. Ponto. Tá? E aí, Libânio faz um raio-x. Nós vamos ver que nós vamos fazer isso em todas as tendências. Esse raio-x aqui, tá? Em cada tendência, de acordo com Libânio. Então vamos lá. Na tendência liberal tradicional, qual é o papel da escola? A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos. Isso aqui é muito forte, né, nos estudos antigos do passado, essa formação moral, né? Não que hoje não tenha que ter, tem que ter sim, mas lá era muito mais forte. Concentrava-se muito mais aqui e na preparação intelectual, que é a transmissão de conhecimento, aulas expositivas, tá? Para assumir uma posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura, já que os problemas sociais pertencem à sociedade, não é problema da escola. Os problemas sociais não têm nada a ver com a escola nesta concepção, né? Nessa tendência.
O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos. O conhecimento é dado para todo mundo. Então, não há, teoricamente, na tendência tradicional, não há justificativa para que um aluno saiba mais ou menos. Tudo é fruto do seu esforço, tá? O conhecimento é igual para todo mundo, desde que cada um se esforce. Assim, os menos capazes devem lutar para superar suas dificuldades e conquistar seu lugar junto aos mais capazes. Caso não consigam, devem procurar um ensino mais profissionalizante. Olha isso aqui, pessoal, que interessante, tá? Olha o que ele está dizendo aqui, ó, que os menos capazes, né, devem procurar um ensino profissionalizante. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa que não tem capacidade para prosseguir nos estudos, digamos, fazer um nível superior, uma faculdade, certo? Porque ele não tem a capacidade de passar num vestibular, estou trazendo isso para o dia de hoje, tá? Ele não tem condições de seguir adiante com seus estudos, o que é melhor ele fazer? Para no ensino médio e vai fazer um ensino profissionalizante, para ele pelo menos ter uma profissão, que não vai ser de nível superior, mas que ele possa atuar no mercado. Então essa concepção, ela é muito antiga e muito interessante para vocês fazerem a prova de vocês, tá? Esse ensino profissionalizante, desde muito tempo atrás, ele tem esse viés de separar as pessoas que são mais capazes de conseguir a educação, de chegar a níveis superiores, e o ensino profissionalizante tem esse viés de levar uma educação mínima, uma profissão mínima para a classe mais baixa, normalmente mais baixa, que não tem condições de seguir nos estudos, não tem capacidade. E para isso que existiu esse ensino profissionalizante há muito tempo atrás. Havia essa concepção, inclusive essa discriminação do que era o ensino profissionalizante, do que era o ensino regular normal, onde a pessoa passava por todas as etapas até chegar no nível mais alto, tá certo? Então havia esse preconceito, essa discriminação com este ensino profissionalizante, tá certo? Então, continuando. Tá ok? Então, vimos aqui o papel da escola, tá? Preparação intelectual e moral, simples assim. E que cada um se esforce para conseguir chegar lá, tá? Dependia do esforço do aluno. O conhecimento era igual para todo mundo. Conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores sociais acumulados por gerações adultas e repassados ao aluno como verdades, tá? Gerações adultas passando conhecimento para gerações mais novas como verdade. Não havia crítica, não havia discussão, era pura verdade. O aluno aprendia e ponto, era aquilo porque era. Isto é a tendência tradicional. As matérias de estudo visam preparar o aluno para a vida, são determinadas pela sociedade e ordenadas na legislação. Os conteúdos são separados da experiência do aluno. O conteúdo não leva em consideração a experiência do aluno, de forma alguma. Isso é justamente o que nós vamos perceber que vai começar a acontecer mais para frente, tá? Onde os conteúdos são abordados de uma forma integrada com a própria experiência do aluno. Aqui não, aqui é uma forma totalmente isolada. Tá ok? Valendo pelo valor intelectual, razão pelo qual a pedagogia tradicional é criticada como intelectualismo. Já vimos, né? Já vimos isso. A preparação é intelectual, foco na intelectualidade. Isso é a tendência tradicional, tá bom? Muitas vezes tratada como uma enciclopédia. O que é uma enciclopédia? Não é um acúmulo de conhecimentos? Tudo num documento só, num livro só? A ideia era mais ou menos essa. Transmitir o máximo de conhecimento possível para o aluno. Os métodos da tendência tradicional, olha, baseiam-se na exposição, aula expositiva da matéria ou demonstração. Tanto a exposição quanto a análise são feitas pelo professor, observado os seguintes passos. Tá? O professor expõe em ponto a matéria. Tá? Observado os seguintes passos. Preparação do aluno, apresentação, associação, generalização e aplicação. Esta metodologia aqui foi introduzida por Ebar. Vamos já falar desse camarada aqui, tá bom? Esta metodologia aqui, tá? Onde o professor primeiro faz a preparação do aluno. O que é isso? Definição do trabalho, recorda a matéria anterior para despertar o interesse do aluno. Depois ele faz uma apresentação, realce dos pontos-chave da aula, uma demonstração. Depois ele faz uma associação, combinação do conhecimento novo com o que já foi conhecido,
tá? Com o que já foi estudado, isto é a associação. Depois vem a generalização, onde parte dos aspectos particulares até chegar no geral. Primeiro entra nas particularidades, depois leva esse conhecimento para o geral. Tá? É o que é chamado de exposição sistematizada. E aí, finalmente, vem a aplicação. Explicação de fatos adicionados e ou resoluções de exercícios. Essa é a metodologia tradicional, muito praticada em muitas escolas até hoje. Certo? Aula bem expositiva. A ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas na memorização visa disciplinar a mente e formar hábitos, tá bom? Tendência tradicional, é isso aí, ó. Memorização, repetição. Tudo bem? Beleza. Relacionamento do professor-aluno na tendência tradicional. Predomina a autoridade do professor, é ele que manda. Exige atitude receptiva dos alunos. Os alunos têm que receber bem. E ai deles não receberem, né? Ai deles não receberem, venha logo uma punição. Né? E impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. Olha aí. O professor fala, aluno escuta. O professor transmite o conteúdo de forma como verdade a ser absorvida. Em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. Então, atenção e silêncio dos alunos por meio da disciplina, da ordem, da imposição, da autoridade do professor. Pressupostos de aprendizagem na tendência tradicional. A ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança é acompanhada de uma outra ideia. Qual é? A de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica ao do aluno, apenas menos desenvolvida. Na tendência tradicional, a criança ela é entendida como um adulto em miniatura. Certo? Os programas, então, devem ser dados como uma progressão lógica, estabelecida pelo adulto, sem levar em conta as características próprias de cada idade. Não se leva em consideração isso. A aprendizagem, assim, ela é receptiva, o aluno só recebe, e mecanizada, para que se recorre frequentemente à coação. Olha aqui, utilizada em sala de aula. A retenção do material ensinado, né, a memorização, é garantida pela repetição de exercícios sistemáticos e recapitulação da matéria. A transferência de aprendizagem depende de treino. É indispensável a retenção a fim de que o aluno possa responder às situações novas de forma semelhante às respostas dadas em situações anteriores. Tá? A retenção, a memorização. A avaliação se dá por verificações de curto prazo, interrogatórios orais, exercícios de casa, e de prazo mais longo, prova escrita, trabalhos. O reforço é, em geral, negativo, punição, tá? Notas baixas, apelo aos pais, né? Às vezes pode ser positivo, tá? Com emulação e classificações. Emulação é justamente aquela competição sadia, né? Aquela motivação positiva no sentido de, ó, faz melhor porque o coleguinha ali está melhor que você, mais ou menos isso. Né? Estimular uma competição teoricamente sadia. Tudo bem? Classificações. E aí, temos ainda a manifestação na prática escolar na tendência tradicional. A pedagogia liberal tradicional é viva e atuante nas nossas escolas até hoje. Ainda existe isso. Na discriminação apresentada aqui, inclui-se as escolas religiosas, adotam muito esta metodologia, né, aquele ensinamento em forma de dogma, né, indiscutível, né, ou mesmo escolas leigas, que não têm essa religiosidade sendo trabalhada com afinco, pelo contrário, tá? Adotam uma orientação clássico-humanista, né? Já vimos que o humanismo tem tudo a ver com a pedagogia tradicional, ou uma orientação humano-científica. Todas as duas aparecem aqui, ó. Só que uma é mais antiga, clássica, e a outra traz uma tendência mais científica, que da mesma forma é trabalhada na pedagogia tradicional. Né? É levada à razão, a única diferença é que é levada à razão. Aqui tem ciências no meio, né? Só que este conhecimento é levado aos alunos de forma que eles só apenas ouvem,
né? Eles apenas aprendem o conhecimento e ponto. Não há diálogo, não há discussão, continua sendo uma manifestação tradicional. A diferença é que o conhecimento aqui já tem razões, né? São explicados cientificamente, pela razão, e não por qualquer outra coisa que não seja a razão, né? Por questões divinas, enfim. Sendo que esta se aproxima mais do modelo de escola predominante em nossa história educacional, logicamente, né? Essa que tem comprovações científicas se aproximam mais das nossas escolas de hoje, tá? Que ainda adotam esta metodologia tradicional. Vejam agora que o autor fez considerações bem objetivas sobre as características da tendência tradicional. Vamos esquematizá-las todas elas no quadro a seguir. Vou mostrar um quadrinho para vocês, tá? Cabe aqui destacar que são representantes da tendência pedagógica tradicional as escolas que adotam a filosofia humanista. Já vimos isso aqui mais de 5 vezes. Humanista, pedagogia tradicional, não podemos esquecer, tá? Clássicas e científicas, e também o filósofo Johann Henrique Rebar. Não podemos esquecer esse camarada aqui jamais, pelo amor de Deus, não esquece. Pedagogia tradicional, Rebar. Já bota logo junto aí para não esquecer dele. Ok? Como teórico da educação, Rebar defendeu a ideia de que o objetivo da pedagogia é o desenvolvimento do caráter moral. Olha aqui o moral aqui tendo força. Criou o sistema que denominou instrução educativa. É justamente, vou voltar aos slides aqui, é justamente essa metodologia aqui, tá? Essa instrução aqui educativa, esse método, tá? de sala de aula da pedagogia tradicional. Tá? Esse sistema supõe um ensino que, através de situações sucessivas e bem reguladas pelo mestre, fortalece a inteligência e, pelo cultivo dela, forma a vontade e o caráter. Vamos ao quadro resumo. Está aqui, para vocês não esquecerem e não errarem nenhuma questão sobre tendência liberal tradicional. Papel da escola, preparação intelectual e moral. Não podemos esquecer desta palavrinha aqui, intelectual e moral. Tudo a ver com pedagogia tradicional, tá? Conteúdos são conhecimentos e valores acumulados por gerações adultas que são repassados às gerações mais novas como verdades. Os conteúdos são verdades indiscutíveis. Qual é o método? Aula expositiva, com repetição de exercícios. Relação professor-aluno. Professor é autoritário, o aluno é passivo. Pressuposto de aprendizagem. A capacidade de assimilação da criança é idêntica à do aluno, à do adulto, apenas menos desenvolvida. A criança é um adulto em miniatura. Manifestações na prática escolar. Vemos isso aqui em escolas religiosas ou mesmo em escolas leigas, que não são religiosas. Representantes, não podemos esquecer jamais desse cara aqui. Herbart, tá ok? Vamos treinar. Vamos treinar. Para Queiroz e Moita, 2007, é importante que o professor em formação e o que já se encontra atuando conheça as tendências pedagógicas, olha aqui, que influenciaram as práticas pedagógicas no Brasil, a fim de construir conscientemente a sua própria trajetória político-pedagógica. Ok. Entre elas, a tendência liberal tradicional, olha ela aqui, acabamos de estudá-la, no qual o papel do aluno, qual é o papel do aluno na tendência liberal tradicional? Ele é um sujeito ativo no mundo? Negativo, não vou nem ler o resto. Sujeito ativo, não. Ele é um receptor passivo? Isso, ele é um receptor passivo, ele só recebe a informação, o conhecimento. Inserido em um mundo que irá conhecer pelo repasse de informações? Exatamente. Ele vai conhecer o mundo de acordo com o que for repassado a ele. Aqui está certo. Ele é um pesquisador? De forma alguma. Ele é um copista eficiente ou reprodutor do que foi instruído fielmente pela instituição de ensino? Não, não é reprodutor de nada. Ele é um sujeito receptor passivo. Risca isso aqui. Indivíduo que reflete sobre a opressão. Ele não reflete. Aqui ele não reflete nada. Mentira. Disposto a lutar por sua libertação. Nós vamos ver isso aqui lá na frente.
lá na pedagogia progressista libertadora, libertária, aqui não, aqui ainda não. Então, gabarito é letra B. Próxima. O texto a seguir refere-se à questão. Planejar, para mim, significa preencher formulários. Olha aqui, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó, planejar para alguém aqui, para mim, significa preencher formulário. Isso é planejar? É. Preencher formulário? Vários formulários? O que importa mesmo é a minha prática. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, planejar para mim é preencher formulário, não serve de nada. É isso que ele está dizendo. O que importa mesmo é o que eu pratico, a minha prática. Na época que eu entrei na faculdade, o pessoal que era bom em matemática no colégio ia fazer engenharia. Acho que a engenharia, como o direito e a medicina, tem que ter um talento para a coisa também. Acho que uma das grandes dificuldades para a aprendizagem é a falta de talento, de pessoas sem embasamento. Falta de interesse dos alunos. Às vezes eu acho que eles estão indo pegar um diploma e sair fazendo qualquer coisa depois. Então eu preencho o formulário do plano de ensino com a sequência do programa de direito para o primeiro ano, entrego lá na coordenação e não me preocupo. Dou questionários, estudos dirigidos e provas observando nesta exata sequência. Depois cobro na prova. Também, com os alunos que tenho, não vou fazer muita coisa mesmo. E este é o meio mais eficaz para assegurar atenção e silêncio. Não tem qualquer discussão, né? Olha aí, pessoal. Que coisa mais arcaica, né, esse docente. Vamos lá. A prática docente, do ponto de vista do texto apresentado, possui características mais acentuadas de uma das tendências pedagógicas da educação brasileira. Preciso nem pensar muito para saber que pedagogia é essa que ele está aplicando, né? Que pedagogia é essa? Não há a menor dúvida que é a mais arcaica, que é a tradicional. Os alunos ficam em silêncio, certo? Não há qualquer preocupação com o aluno, não é verdade? Então, nitidamente estamos falando aqui de pedagogia tradicional, tá? Liberal tecnicista não é, nós vamos estudar ainda tecnicista, mas não é, já sabemos que é tradicional. Renovada também não é. Libertadora, pior ainda, sobrou aqui a tradicional. Tradicional, quando privilegia a atitude receptiva do aluno, tá certo? Dá ênfase em exercícios, tá certo? Na repetição, está certo? Em fórmulas para memorização, está certo? Para disciplinar a mente e formar hábitos. Perfeito. Letra D. Tudo bem? Então vamos lá. Muito fácil. Vê que a questão é enorme, mas é muito fácil. Não dá para errar. Vamos lá. Agora sim chegamos na segunda. Tendência pedagógica liberal renovada progressivista. É a primeira renovada. Nós já vimos que são duas, não é isso? Vamos ver aqui a progressivista, que não é progressista. Ela está no meio do caminho. Progressivista ainda. Ó, primeiro ponto a destacar nos estudos dessa tendência pedagógica é para que vocês não confundam progressivista com progressista. Tá? Progressivista está em vermelhinho, tendência liberal. É uma das tendências liberais, progressivista. Já a tendência progressista é o próprio grupo de tendências do lado de lá. Ok? Tem diferença progressivista para progressista. Embora, por descuido de bancas de prova, eles consideram isso como se fosse a mesma coisa, mas não é de forma alguma. Tá bom? Se cair de novo uma questão igual aquela que fizemos na prova, a gente entra com recurso na mesma hora. Vamos lá. Enquanto a tendência renovada progressivista pertence ao grupo de tendências liberais, está aqui. Tá? A tendência progressista, que ainda iremos estudar, está relacionada ao segundo grupo de tendências pedagógicas, tá? Está aqui. Ok? Dito isto, vamos agora estudar a pedagogia renovada progressivista sobre a ótica de Libânio, tá? Antes de entrar na liberal renovada progressivista, vamos fazer um estudo aqui abrangendo as duas juntos.
a renovada progressivista e a não diretiva. Depois a gente entra em cada uma, tá? A tendência liberal renovada, ou renovadora, ou escolar novista, como nós já vimos, tá? Acentua igualmente o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais, tá? Então, assim como a tendência tradicional, ele também valoriza a cultura, o sentido da cultura. Mas a educação passa a ser um processo interno e não externo, que vem do professor para o aluno e ponto. Não, passa a ser também um processo interno. Tá? Ela parte das necessidades e interesses de cada um, necessários para adaptação ao meio. Cada indivíduo tem as seus interesses, suas individualidades, suas necessidades para adaptação ao meio. É levado aqui, então, em consideração a questão interior, o processo interno do indivíduo. A educação é a vida presente e parte da própria existência humana. A escola renovada, tá? Olha aqui, escola nova, escola renovada, tá? Propõe um ensino que valoriza a autoeducação. O auto vem justamente de dentro de si. Processo interno e não mais externo. A autoeducação, tá? A escola renovada, a escola renovadora, a escola nova, a tendência renovadora, tudo a mesma coisa, tá? Valoriza a autoeducação. Não vamos esquecer disso. Autoeducação, processo interno, ok? O aluno como sujeito do conhecimento, a experiência direta sobre o meio pela atividade. É um ensino centrado no aluno e no grupo. Agora o ensino não é mais focado no professor ou não é mais focado no conhecimento que está sendo transmitido. Agora o centro das atenções é o aluno. O aluno é o foco. Isso é a escola nova, isso é a tendência renovada, renovadora. Foco no aluno agora, a coisa mudou. Ok? A tendência liberal renovada, ainda estamos falando das duas juntas, tá? Da progressivista e da não diretiva. Estamos falando de uma forma geral. Pedagogia liberal renovada apresenta-se entre nós em duas versões distintas, agora sim. A renovada progressivista ou pragmática, a mesma coisa, e vocês vão precisar anotar isso aí, porque na prova pode vir como renovada pragmática, tá ok? Principalmente na forma difundida pelos pioneiros da educação nova, escola nova, olha aqui, essa palavrinha aqui diz tudo, tá? Escola nova foi quando o centro das atenções na educação passou a ser o aluno. Escola nova, escola ativa, educação nova, tendência renovada, ok? Dentre os quais se destaca Anísio Teixeira. Tá bom? Anísio Teixeira se destaca aqui na Escola Renovada Progressivista brasileiro. Inclusive o INEP, Instituto importantíssimo da Educação, ele leva o nome desse camarada aqui, Anísio Teixeira. Deve-se destacar também a influência de Maria Montessori, de Crowley e, de certa forma, Piaget. Um monte de gente importantíssima para a tendência liberal renovada progressivista ou pragmática. Tá? Já a renovada não diretiva é a outra que nós vamos estudar. Não diretiva, tá? Orientada para os objetivos de autorrealização. As duas consideram o processo interno. Tá? As duas partem do eu. Tá? Enquanto a renovada progressivista leva em consideração, como é que eu vou dizer, a centralização, foi quando começou a centralização da educação no aluno, tá? Foi quando a escola nova começou a aparecer, inclusive aqui no Brasil, tá? E no mundo todo, nós temos logo depois uma variação da renovada não diretiva. Ela mantém o aluno como sendo aluno, mas ela dá um outro aspecto ainda que nós vamos estudar, que é a não diretividade. A não diretividade quer dizer que o professor não vai dirigir a educação desse aluno, mas ele vai orientar. Ele não vai ser mais um diretor. Não vai ser mais mostrado um caminho, uma direção. O aluno ele vai poder tomar a própria direção. Isto é a renovada não diretiva. Vejam que o foco é do aluno. Inclusive, tanto é o foco no aluno que ele mesmo vai poder tomar a direção dele. Por isso, uma tendência não diretiva. Tem esse sentido, este viés. Tá bom?
orientada para objetivos de autorrealização. Vocês vão precisar saber que autorrealização está intimamente relacionado com esta pedagogia liberal renovada não diretiva. Autorrealização. Esta autorrealização vem muito dos conceitos de psicologia. Tanto é que o maior representante desta tendência não diretiva é Carl Rogers, americano, que é um psicólogo, tá? E ele leva esse conceito de autorrealização, tá? Lá da psicologia para a sala de aula, tá bom? Não vou falar muito mais sobre isso agora, porque eu vou falar já especificamente sobre a não diretiva. É só um panorama geral, tá? Ok. Em relação especificamente à tendência renovada progressivista ou pragmática, a primeira tendência renovada, tá? O autor afirma que é fruto de uma mudança de entendimento em relação ao papel do aluno na educação. O papel do aluno mudou. Agora ele vai passar a ter um papel ativo. Na tradicional, o papel era passivo, era receptivo. Enquanto na tendência tradicional o professor era o centro do ensino, na tendência renovada liberal progressivista, errei aqui, há uma mudança de concepção, onde o aluno passa a ser o centro do ensino. Tradicional, centro professor ou conhecimento. Na tendência renovada liberal progressivista, o centro é o aluno. Esta mudança de concepção foi trazida pelos pioneiros da escola nova, por isso tendência renovadora, vem de nova, vem de escola nova. É a escola nova lá que começou na Europa, depois foi para os Estados Unidos, através desse camarada aqui, ó, John Dewey, tá? Que colocou o aluno no centro das atenções. Escola nova, também chamada de escola ativa. Tá ok? Lá na Europa, com Montessori, De Crowley, Piaget, depois para os Estados Unidos, John Dewey. Ok? Então vamos ver, de acordo com o Libani, as características desta tendência liberal renovada progressivista. Olha eu errando aqui toda hora aqui, ó. Deixa eu riscar. Progressivista. Vambora. Vamos em frente. Agora eu acertei, ó. Tendência liberal renovada progressivista. Qual era o papel da escola? A finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social. É adequar a necessidade do indivíduo à sociedade, ao meio social. E para isso ela deve se organizar em forma a retratar o quanto possível a vida, retratar a vida. Todo ser dispõe dentro de si mesmo de mecanismos de adaptação progressiva ao meio de uma consequente integração dessas formas de adaptação no comportamento. Tal integração se dá por meio de experiências que devem satisfazer ao mesmo tempo os interesses do aluno e as exigências sociais. A escola, o papel da escola, cabe suprir as experiências que permitam ao aluno educar-se. As escolas vão ofertar essas experiências. Na escola, o aluno vai ter a experiência para poder aprender para a vida. Tá? Então, vocês vão precisar relacionar experiências com essa tendência progressivista, tá ok? Que permitam ao aluno educar-se no processo ativo. O aluno agora tem um papel ativo de construção e reconstrução do objeto, numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente. Então, é o meio com o próprio indivíduo. Conteúdos do ensino, né? O conteúdo a ser ensinado. Como o conhecimento resulta da ação a partir dos interesses e necessidades, os conteúdos de ensino são estabelecidos em função das experiências. Mais uma vez a palavrinha experiência aparecendo, vocês não podem errar. Que o sujeito vivencia frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Dá-se, portanto, muito valor aos processos mentais e habilidades cognitivas do que a conteúdos organizados racionalmente. Dá muito mais valor a processos mentais, habilidades, do que a conteúdos simples, organizados racionalmente, como era feito na tendência tradicional. Trata-se, olha aqui, ó, do aprender a aprender. Vocês também vão precisar saber isso aqui. Bastante cobrado em prova. Aqui, com a escola nova, na tendência renovada progressivista, o aluno começa a aprender a aprender.
aprender a aprender e não simplesmente receber conteúdo de graça, né? O aluno senta, o professor passa o conteúdo e o aluno recebe o conteúdo, ele não tem trabalho nenhum. Agora não, agora ele vai passar a ter um trabalho aqui, porque ele vai aprender a buscar essa informação, ele vai aprender a aprender. É muito mais importante que o aluno saiba buscar, saiba aprender a aprender do que ficar recebendo conteúdo de graça, porque nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre ele vai ter acesso a esse conhecimento, ele vai ter que aprender a aprender esse conhecimento. Ok? Ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. É mais importante este processo de aquisição, este aprendizado do saber, do que o próprio saber. Métodos de ensino, a ideia de aprender fazendo, né? Aprender a fazer, aprender fazendo, está sempre presente. É o método de ensino. Aprender fazendo, tá? Com as experiências. Tá? Valorizam-se as tentativas experimentais. Mais uma vez a palavra aparecendo aqui. Vocês não vão errar isso na prova, pelo amor de Deus. Apareceu experiência, acende a luzinha vermelha aí. Tá? A pesquisa, a descoberta. Olha aqui, a descoberta, né? A experiência, a pesquisa, a descoberta. O aluno é levado à descoberta. O estudo do meio natural e social, o método de solução de problemas. Embora os métodos variem, as escolas ativas, ou escolas novas, de Dewey, Montessori, De Crowley, Cousinet e outros, partem sempre de atividades adequadas à natureza do aluno e às etapas do seu desenvolvimento. Na maioria delas, acentua-se a importância do trabalho em grupo, não apenas como técnica, mas como condição básica de desenvolvimento mental. Os passos do método ativo são, olha como vai mudar agora a metodologia em relação à tradicional, tá? Colocar o aluno numa situação de experiência, olha a palavrinha aparecendo de novo, que tenham um interesse por si mesma. O problema deve ser desafiante, né? Nós vamos ter pesquisa, vamos ter descoberta, nós vamos ter solução de problemas, nós vamos ter aqui. O problema deve ser desafiante para que estimule, né? O aluno estimule a reflexão. O aluno deve dispor de informações, naturalmente, e instruções para que lhe permitam pesquisar a descoberta de soluções. Soluções provisórias devem ser incentivadas e ordenadas com a ajuda discreta do professor. Olha que interessante. Deve ser incentivado isso. Deve-se garantir a oportunidade de colocar as soluções à prova, né? Vamos testar as soluções, né? A fim de determinar a sua utilidade para a vida. Tá? Na medida em que se leva as suas soluções, né? As soluções encontradas pelos alunos à prova, né? Vamos ver se isso vale de verdade, nós estamos levando a experiência, aos procedimentos, tentativas experimentais. Tudo bem? Relacionamento do professor-aluno. Tá? Nessa situação aqui, nessa tendência, não há lugar privilegiado para o professor. Antes, seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Tá bom? O professor não tem papel privilegiado. Seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança, sem intervir, tá? Para dar forma. E quando intervém, se intervém, é para dar forma ao raciocínio dela. A disciplina surge de uma tomada de consciência dos limites da vida grupal. Assim, o aluno disciplinado, tá? Não é aquele mais em que é conquistado por meio da autoridade do professor. Não, o aluno disciplinado agora é aquele que é solidário, participante, respeitador das regras do grupo. Este agora é o aluno disciplinado. Para se garantir um clima harmonioso dentro de sala de aula, é indispensável um relacionamento positivo entre professores e alunos, uma forma de instaurar a vivência democrática, tal qual deve ser na vida, não é verdade? Tal qual deve ser na vida. Então vejam que o panorama mudou totalmente, né? Da tendência tradicional para a tendência renovadora, nesse caso aqui progressivista. Quais são os pressupostos de aprendizagem, né? A motivação depende da força de estimulação do problema, né? A estimulação do problema. O problema tem que ser desafiante para estimular o aluno. E das disposições internas e interesses do aluno. Assim,
aprender torna-se uma atividade de descoberta. Já vimos diversas vezes essa palavra aqui, descoberta, experiência. É uma autoaprendizagem, já sabemos que é um processo interno, não mais externo, né? Autoaprendizagem, não vamos esquecer essa palavra auto, tá? Sendo o ambiente apenas o meio estimulador. É retido o que se incorpora à atividade do aluno pela descoberta pessoal. É retido, é o quê? É guardado com o aluno. O conhecimento fica guardado, é retido, tá? De acordo com o que ele incorpora por sua descoberta, com o que ele descobre. Isso agrega muito mais. O fato de ele descobrir algo é tão mais relevante para ele que ele consegue reter isso de uma forma muito mais eficaz. O que é incorporado passa a compor a própria estrutura cognitiva para ser empregada em novas situações. A avaliação é fluida e tenta ser eficaz à medida que os esforços e os êxitos são prontos e explicitamente reconhecidos pelo professor. Tudo bem? A avaliação deixa de ser aquela coisa taxativa, tradicional, com nota, e passa a ser uma coisa mais natural, mais fluida, na medida que o professor consegue reconhecer o esforço do aluno, o êxito, mesmo que ele não tenha no dia da prova uma nota suficiente para passar. Mas a avaliação passa a ser vista num processo contínuo, tudo bem? E não uma simples fotografia de um dado momento, como ocorre na pedagogia tradicional, né? Que é a prova. Manifestações da prática escolar, da pedagogia renovadora progressivista. Manifestações. Os princípios da pedagogia progressivista vêm sendo difundidos em larga escala nos cursos de licenciatura. E muitos professores sofrem sua influência. Olha que interessante agora. Entretanto, sua aplicação é reduzidíssima. O que acontece, pessoal? É a famosa diferenciação do que ocorre na prática, né? Na academia e na vida real, na teoria e na prática, né? Atualmente, diversas universidades em cursos de licenciatura, onde vão se formar professores que vão atuar na docência, né? Eles aprendem isso em sala de aula, esta nova forma de educação que foge totalmente às concepções tradicionais, né? E agora sim numa concepção renovadora, com um papel participativo importantíssimo do aluno, um papel protagonista do aluno, uma atuação ativa. O professor leva essa atuação ativa, né? Considera as individualidades do aluno, faz avaliações contínuas, fluidas. Tudo isso o professor tem aprendido nas escolas, nas universidades, na licenciatura. São temáticas abordadas nas licenciaturas, em diversas faculdades e universidades. Porém, isto ainda é muito pouco levado para a sala de aula. Na prática, o que ocorre, devido a diversas circunstâncias, condições da escola, situações de sala de aula, enfim, o que ocorre na prática é que o professor acaba recorrendo à metodologia tradicional, tá? Que foi o que a gente acabou de ver anteriormente. É exatamente isso aqui que Libânio afirma, tá? Embora essa tendência renovada, renovadora, progressivista, seja altamente praticada em sala de aula, nos cursos de licenciatura, infelizmente, em sala de aula, isso não é tão visto assim, tá ok? Então, é isso que ele quis dizer. Não somente por faltar condições objetivas, como também porque se choca com uma prática pedagógica basicamente tradicional, tá certo? Alguns métodos são adotados em escolas particulares, como o método Montessori, né? O método dos centros de interesse de De Crolles, o método de projeto de Dewey. O ensino baseado na psicologia genética de Piaget também tem larga aceitação na educação pré-escolar, né? De 4 a 5 anos, educação infantil ali, a última fase. Pertencem também à tendência progressivista muitas das escolas denominadas experimentais ou as escolas comunitárias. Pessoal, mais uma vez, finalizando aqui as tendências pedagógicas progressivistas, não poderia faltar mais uma vez a palavra experiência, experimental, né? Não poderia, tá? Então, as escolas experimentais, bem como as escolas comunitárias, também se alinham a esta tendência renovadora progressivista. Tudo bem? Beleza, vamos para o quadro resumo aqui, que eu sei que vocês gostam de quadro resumo. Eu sei disso, porque eu também gostava quando era concurseiro. Então vamos lá. Papel da escola: adequar as necessidades individuais dos alunos ao meio social. Esse é o papel da escola.
Conteúdos. Os conteúdos de ensino são estabelecidos em função das experiências. Não podemos esquecer isso jamais. Experiência e progressivismo. Progressivista. Pronto. Método. Aprender fazendo. Aprender a aprender. Valorizar as experiências, a pesquisa e a descoberta. Não vamos esquecer. Relação professor-aluno. O professor tem papel de auxiliar o aluno. Professor de papel auxiliar e o aluno o centro do ensino. Tem papel ativo, tá? Então o professor tem um papel auxiliar e o aluno é o centro do ensino, com função ativa e não mais passiva. Pressupostos de aprendizagem. Aprender é uma atividade de descoberta. Não vamos esquecer, descoberta. É uma autoaprendizagem. Autoaprendizagem é descoberta. Tá? Descoberta de si mesmo. Autoaprendizagem. Processo interno. Não vamos esquecer, pelo amor de Deus. Sendo o ambiente apenas um meio estimulador. Manifestações na prática escolar. Tá? Difundida amplamente em cursos de licenciatura, mas pouco aplicada na prática da docência, né? Pouco visto na real. Adotada em escolas particulares, principalmente, que utilizam o método Montessori, Dill e De Crowley. Psicologia genética de Piaget também tem larga atuação na pré-escola. Inclui-se também escolas experimentais e escolas comunitárias. Tá? Representantes. Montessori, Dill, De Crowley, Piaget, Lauro de Oliveira Lima. Tudo bem? Esse camarada aqui é simplesmente a figura mais importante da escola nova. Tudo bem? Vocês não vão poder esquecer da tendência renovada, que é a escola nova. Não podemos esquecer isso jamais, tá? Vamos treinar, vamos acordar. Originadas no seio dos movimentos sociais, em tempos e contextos históricos articulares, as tendências pedagógicas influenciaram as práticas pedagógicas e buscaram atender às expectativas da sociedade, seja de classes dominantes ou dos trabalhadores. Dentre as tendências pedagógicas, há uma que defende uma escola que possibilite a aprendizagem pela descoberta. Ah, já sei, preciso nem ler o resto. Focada no interesse do aluno, garantindo momentos para experimentação. Falou em experiência, agora eu tenho certeza. Eu já tinha certeza aqui, agora eu tenho certeza 2 vezes do que ele está falando. E a construção do conhecimento, que devem partir do interesse do aluno. Olha aqui, falando do interesse do aluno. A tendência descrita e seu representante mais significativo são, respectivamente... Pessoal, não vou nem perder tempo, né? Já sabemos aqui que a tendência liberal progressivista, não é isso? Então, liberal tecnicista não é, ainda vamos estudar. Progressista libertária não é. Progressista libertadora não é, ainda vamos estudar. Renovada progressista, olha aqui como a banca também foi descuidada aqui, porque o correto deveria ser progressivista, né? Renovada progressivista. Aqui ele acertou. Aqui também ele acertou, mas aqui ele errou. Tá? Mas, enfim, se a gente desconsiderar ela, não vai ter alternativa nenhuma. Renovada, sim, renovadora. Progressivista, que ele chamou de progressista, ou pragmática, mesmo nome. E o maior representante, John Dewey, escola nova. Então, aqui já sabemos que é a letra D. Crítico reprodutivista, já vamos estudar isso aqui. Tá? Não é, isso aqui é progressista, não é liberal. Tudo bem? Gabarito, letra D. Mais uma. As metodologias ativas, né? Ativas, constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e da aprendizagem no aprendiz, no aluno. Escola ativa, aluno ativo, envolvendo-o na aprendizagem e por descoberta. Já vimos isso aqui antes, né? Investigação ou resolução de problemas. Essas metodologias contrastam. Então, ele tá, olha que essa banca como ela é malvada. Ela não quer saber qual é a tendência que trata da descoberta, do foco do aluno, né? Foco no aprendiz, não. Ela quer saber que essas metodologias contrariam
com qual abordagem pedagógica? Ela quer saber o que não é, né? E aí nós vimos que ele está falando da quando ele falou em descoberta aqui, nós já sabemos que se trata de pedagogia ou tendência, pedagogia liberal, renovada ou renovadora ou escolar novista, certo? Ou pragmática, progressista. Progressivista. Estamos falando isso aqui, né? Descoberta. Só que ele quer saber qual que é essa pedagogia aqui se contrasta. Nós acabamos de ver justamente a pedagogia tradicional, certo? É justamente o contrário. Vou botar um X aqui de contrário. Tá ok? Então o gabarito aqui é a letra B. Tudo bem? Tudo certo? Vamos em frente. Vamos para a próxima. Pedagogia liberal renovada não diretiva. É a segunda pedagogia renovada ou renovadora, tá? Conforme já adiantei no tópico anterior, a tendência pedagógica liberal renovada não diretiva é a segunda versão da tendência liberal renovada, né? Porque são duas. Essa tendência não diretiva é orientada para os objetivos da autorrealização. Pessoal, enquanto na pedagogia renovada progressivista, vocês têm que lembrar da palavra autoaprendizagem, tá? Agora, na tendência renovada, renovadora, tá? Não diretiva, vocês vão ter que lembrar da palavra autorrealização. Apareceu na prova autorrealização, vocês não vão errar. Não diretiva, não pensa. Autorrealização não diretiva. A autorrealização vem do conceito lá da psicologia, trazida por Carl Rogers. Vamos ver isso agora. Beleza? Anotem isso aí. E para as relações, continuando aqui, interpessoais, tendo como principal representante o psicólogo norte-americano Carl Rogers, tá? Então vamos lá, apontamentos desta tendência. Qual é o papel da escola, né? Estamos falando da não diretiva. Não diretiva quer dizer que não há direcionamento, tá? Acentua-se nessa tendência o papel da escola na formação de atitudes, tá? Razão pela qual deve estar mais preocupada com problemas psicológicos, naturalmente, né? Cadê a palavra aqui? É um psicólogo que está abordando essa teoria, nada mais natural que ele fale em problemas psicológicos, tá? Do que com os problemas pedagógicos ou sociais, tá? Todo esforço está em estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, isto é, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente, tá? Então, uma mudança de dentro do indivíduo. Rogers considera que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada. Excessivamente, quer dizer que não deveria ser isso tudo. É palavras de Carl Rogers. Não deveria. Excessivamente valorizada a atividade do ensino. Para ele, os procedimentos didáticos, a competência na matéria, as aulas, livros, tudo tem muito pouca importância. Olha aí que coisa louca. Olha o que ele fala. Tudo não tem importância nenhuma. Livro, aula, sala de aula, tá? Face ao propósito de favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Vocês vão ver que essa tendência aqui não diretiva, sem direcionamento, né, que acabamos de ver agora, sem aulas, sem competência na matéria, sem livros, tudo isso tem muito pouca importância, né, essa não diretividade, tá? Porque trata-se de um psicólogo, Carl Rogers, que entende que o ensino deve levar em consideração o autodesenvolvimento, a autorrealização, realização pessoal, e isso tudo independe da excessiva valorização do ensino, da didática. Tá? O que implica autorrealização pessoal, né? O que implica estar bem consigo próprio e com seus semelhantes. O resultado de uma boa educação é muito semelhante ao de uma boa terapia. Tá bom? Carl Rogers, no mínimo,
no mínimo, é um cara bem diferente. No mínimo, podemos dizer isso, né? Naturalmente, suas ideias não foram levadas a fim nas escolas, não é trabalhado isso, né? Mas é uma tendência que foi trabalhada na sua época por Carl Rogers, trabalhada em livro de Libânio, tá? E cobrada em prova, por isso você tem que saber. De Carl Rogers, a tendência renovada não diretiva. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa assim bem desarrazoável no dia de hoje, pelo menos. Talvez até nos dias dele mesmo, né? Falar que o ensino tem que ser trabalhado em função só do próprio indivíduo, de terapias, de autorrealizações, autodesenvolvimento, e não dar tanto valor à sala de aula, né? A provas, né? É bem louco isso, né? Mas isso é o que fala Carl Rogers na tendência renovadora não diretiva. Tudo bem? Pegou legal? Vocês não vão nunca mais esquecer de Carl Rogers, tá? Pense num cara doido, é esse cara aí. Tudo bem? Então vamos lá. Conteúdo de ensino. Vamos lá. Quais eram os conteúdos, né, trabalhados nessa concepção não diretiva de Carl Rogers? A ênfase que esta tendência põe nos processos de desenvolvimento das relações. Olha aqui, desenvolvimento das relações e da comunicação torna secundária a transmissão de conteúdo. O conteúdo aqui é secundário. O mais importante é o desenvolvimento de relações, de comunicação. Conteúdo é secundário aqui para Carl Rogers. Tá? O foco, mais do que ninguém, é o aluno, né? O aluno é dono de si mesmo. Ele é dono da sua direção. O foco é nele. Por isso é uma concepção renovadora, renovada, onde o centro das atenções é o aluno. Só que ele tem uma ideia aqui bastante diferente, onde se diz que os conteúdos não são importantes. O importante são as relações. Tá bom? Comunicação, autorrealização e por aí vai. Os processos de ensino visam mais a facilitar os estudantes ou meios para buscarem por si mesmo os conhecimentos que, no entanto, são dispensáveis. Segundo ele, conhecimentos que são dispensáveis. Método de ensino dele. Os métodos usuais são dispensados. Os métodos, né, comuns, até então praticados, são dispensados, prevalecendo quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. Rogers explicita algumas das características do professor facilitador. Isso aqui vocês vão precisar saber, tá? O professor, nessa concepção psicóloga da educação, digamos assim, tá? O professor ele é um facilitador. Tudo bem? Aceitação da pessoa do aluno, capacidade de ser confiável, receptível e ter plena convicção na capacidade do autodesenvolvimento do estudante. Sua função restringe-se a ajudar o aluno a se organizar, utilizando técnicas de sensibilização onde os sentimentos de cada um possam ser expostos sem ameaças. Assim, o objetivo do trabalho escolar se esgota nos processos de melhor relacionamento interpessoal, como uma condição para o crescimento do indivíduo. Tudo bem? Então, o que vocês não podem deixar de saber aqui é a caracterização do professor como um facilitador. Relacionamento professor-aluno. Na pedagogia não diretiva, né, propõe uma educação centrada no aluno, já sabemos disso, né, senão não seria renovada ou renovadora, visando formar sua personalidade. Né? Outra característica intrínseca aqui é a psicologia, né? Personalidade, através da vivência de experiências significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza. O professor é um especialista em relações humanas. Estamos vendo o tempo todo aqui, né, em relacionamento, relações. O professor, como um facilitador, é um especialista em relações humanas, ao garantir o clima de relacionamento pessoal autêntico. Ausentar-se é a melhor forma de respeito e aceitação plena do aluno. Olha que interessante. Ausentar-se, sair de cena, né? O professor saindo de cena. Pois toda intervenção, ela é ameaçadora, ela é inibidora da aprendizagem. Tá? Então, Rogers, inclusive, diz que o professor tem que estar fora de sala de aula, o máximo possível, para não inibir, para não ameaçar a aprendizagem. Pressupostos de aprendizagem.
A motivação resulta do desejo da adequação pessoal na busca autorrealização. Olha aqui, essa palavra já apareceu aqui também umas 10 vezes. É, portanto, um ato interno. A motivação aumenta quando o sujeito desenvolve o sentimento de que é capaz de agir em termos de atingir suas metas pessoais, isto é, desenvolver a valorização do eu. Aprender, portanto, é modificar suas próprias percepções. Daí que apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado com essas percepções. Resulta que a retenção se dá pela relevância do aprendido em relação ao eu. Ou seja, o que não está envolvido com o eu não é retido e nem é transferido. Olha o eu, a importância do eu. Mais um sintoma, digamos assim, da psicologia, né? Essa valorização do eu. Portanto, a avaliação escolar perde inteiramente o sentido. Olha aqui, o Carl Rogers dizia o seguinte: avaliar, fazer prova, para quê? Não precisa disso, não. Que coisa boa, né? Nada de prova, nada de avaliação, não tem sentido, tá bom? Já que a avaliação tem que ser feita pela própria pessoa, tem que ser realizada uma autoavaliação, tá? Sou eu mesmo que tenho que me avaliar, e não os outros. Tudo bem? Manifestações na prática escolar. O inspirador da pedagogia não diretiva é Carl Rogers, já vimos. Na verdade, mais um psicólogo clínico do que um educador, né? Dá para perceber isso, né? Suas ideias influenciaram um número expressivo de educadores e professores, principalmente orientadores educacionais e psicólogos escolares, que se dedicam ao aconselhamento. Menos recentemente, podemos citar também tendências inspiradas na escola de Summerhill, do educador inglês O'Neill. Ok? Vejam que a tendência pedagógica liberal renovada não diretiva tem um foco muito grande no psicológico, no eu, em detrimento do conteúdo. Deu para perceber isso, não deu, minha gente? Deu, né? O conhecimento perde espaço para o relacionamento como fator essencial para o desenvolvimento do educando. Vamos ao quadro resumo, que é o que vocês gostam. Papel da escola. Formação de atitudes. Conteúdo. Conteúdo é secundário aqui. A ênfase são as relações. Tá? Método. Ajudar o aluno a se organizar. O método de ensino, né? Utilizando técnicas de sensibilização, onde os sentimentos de cada um possam ser expostos sem ameaças. Tá? O professor, inclusive, aqui ele se ausenta, tá? Para que não ocorra esta ameaça, esta inibição. Professor-aluno, relação. O professor tem o papel de facilitador, é um especialista em relações humanas. E o aluno continua sendo o centro do aluno, que agora busca sua autorrealização. Aluno realizado, autorrealização. Não vamos esquecer a autorrealização jamais. Pressuposto de aprendizagem. Aprender é modificar suas próprias percepções. Daí que apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado com estas percepções. Manifestações na prática escolar, orientadores educacionais, né, onde a gente consegue perceber, né, essas tendências não diretivas. Orientadores educacionais, psicólogos escolares que se dedicam ao aconselhamento. O pessoal do aconselhamento trabalha muito isso. Representante, Carl Rogers O'Neill. Vamos treinar. Segundo Bordenave, há abordagens diversas no processo de ensino, provenientes de teorias psicológicas mais importantes. Para qual autor, no ambiente de hoje, em que tudo está constantemente mudando, a função da educação não deveria ser ensinar, mas sim facilitar, olha aqui, olha o facilitador, a mudança e a aprendizagem. Ou seja, mudar o foco do ensino para a facilitação da aprendizagem. Vamos lembrar do facilitador. Quem é o facilitador? Carl Rogers. Não dá para errar. Tudo bem? Então, coisas que você tem que perceber, captar aqui na questão. Tá bom? Falou em facilitação. Facilitador é Rogers. Vamos lá, chegamos na última. Tendência liberal. Tecnicismo, que vem de técnica. A tendência pedagógica liberal tecnicista
quarta tendência, como o próprio nome sugere, é aquela focada em técnicas, naturalmente, e tecnologias. É uma tendência voltada para a preparação do homem para o trabalho. Pessoal, falou em preparação do homem para o trabalho, estamos falando de técnica, tecnicismo, pedagogia liberal tecnicista, ok? Com isso aqui vocês já fazem mais da metade das questões. Vamos lá. Vejam o que diz Libânio. Tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade. Tá? Ele coloca a educação aos interesses da sociedade, tendo como função a preparação de recursos humanos. A educação serve para preparar recurso humano, preparar a mão de obra para a indústria. Simples assim. Tecnicismo é isso. Preparar a mão de obra. A sociedade industrial e tecnológica estabelece cientificamente as metas econômicas, sociais e políticas, e a educação treina também cientificamente nos alunos os comportamentos de ajustamento a essas metas. Metas estabelecidas pela sociedade industrial, né, que vão ser praticadas pelas instituições de ensino e educação. No tecnicismo, acredita-se que a realidade contém em si suas próprias leis, bastando aos homens descobri-las e aplicá-las. Desta forma, o essencial não é o conteúdo da realidade, mas sim as técnicas, a forma, tá, de descoberta e aplicação. A tecnologia, aproveitamento ordenado de recursos com base no conhecimento científico, é o meio eficaz de obter a maximização da produção e garantir um ótimo funcionamento da sociedade. A educação é um recurso tecnológico por excelência. Tá? A educação é um recurso tecnológico por excelência. Ela é encarada como um instrumento capaz de promover, sem contradição, o desenvolvimento econômico pela qualificação da mão de obra, pela redistribuição da renda, pela maximização da produção e, ao mesmo tempo, pelo desenvolvimento da consciência política indispensável à manutenção de um Estado autoritário. Utiliza-se basicamente do enfoque sistêmico, de tecnologia educacional e da análise experimental do comportamento. Então vejam que Libânio, tá? Ele deu as caras aqui do tecnicismo, né? Deixa eu puxar aqui a imagem para mim. Tá? Essa tendência tecnicista, nós vamos ver que foi uma educação, né, que inclusive com muita influência no Brasil na época do regime militar, vamos ver isso já já, tá? Em que o foco era preparar indivíduos para trabalhar, para a mão de obra, né, para operarem aí nas indústrias. E qual era o interesse da sociedade? Que os alunos, dentro de sala de aula, aprendessem as técnicas para poderem trabalhar. Isto é uma tendência educacional pedagógica tecnicista. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. A tendência tecnicista. Qual era o papel da escola? Num sistema social harmônico, orgânico e funcional, a escola funciona como uma modeladora, modela a mão de obra, tá? Modela comportamento humano através de técnicas específicas. Tá? A educação escolar compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos científicos úteis e necessários para que os indivíduos se integrem à máquina do sistema social global. Tal sistema social é regido por leis naturais. Há na sociedade a mesma regularidade e as mesmas relações funcionais observáveis entre os fenômenos da natureza, cientificamente descobertos. Basta aplicá-las. A atividade da descoberta é função da educação, mas deve ser restrita aos especialistas. Quem vai descobrir aqui a descoberta são só os especialistas que fazem. Tá? Os alunos só vão aprender as técnicas e ponto. Tudo bem? A aplicação é competência do processo educacional comum. A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social vigente. A escola atua no aperfeiçoamento e na manutenção da ordem que é vigente, né? A ordem capitalista. Ela serve para manter o sistema. Na medida em que, vamos voltar aqui, na medida em que, tá, a escola, a educação forma trabalhadores para trabalhar como operários nas indústrias, o que a educação está fazendo? Né? De uma forma intencionada politicamente, tá? Ela está mantendo o status quo da sociedade. Ou seja, quem está lá em cima permanece lá em cima, quem está aqui embaixo
vai continuar aqui embaixo, porque ele vai trabalhar para ser operário. Nós vamos colocar ele na escola para aprender técnicas, para aprender a trabalhar nas indústrias, e assim tudo se mantém do jeito que está. Tá entendendo? Então esta é a concepção, tá, do tecnicismo, de manter o estado vigente das classes sociais que se encontram. Tem um viés um tanto quanto autoritário também. Tá? Quem está no poder fica no poder, quem está lá embaixo continua lá embaixo, na classe operária. Tudo bem? Então vamos lá. Articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, tecnologia comportamental. Seu interesse imediato é produzir o quê? Mão de obra, né? Indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Pessoal, falou em tecnicismo, vocês vão lembrar de mercado de trabalho. Transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e rápidas. No tecnicismo, a educação é dessa forma aqui, ó. Informação clara, objetiva, precisa e rápida. Não se perde tempo. Tecnicismo é isso, tá? A pesquisa científica, tecnologia educacional e análise experimental do comportamento garantem a objetividade, né? A coisa objetiva da prática escolar, uma vez que os objetivos instrucionais, conteúdos, resultam de aplicações de leis naturais que independem dos que a conhecem ou executam. Independem se as pessoas conhecem ou não. São leis naturais. Tá bom? Eles aplicam o conhecimento de uma forma muito objetiva. Leis que são indiscutíveis. Tudo bem? Quais são os conteúdos no tecnicismo? São informações, princípios científicos, são leis, coisas indiscutíveis, tá? Estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica por especialistas. Já vimos, né? São especialistas que vão construir essas técnicas que vão ser ensinadas aos alunos. É matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável. Somente isto é material de ensino, né? Somente é ensinado, somente é matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável. Somente ao que o operário, ao que a classe mais baixa consegue enxergar. Somente isso que ele precisa saber. Então, o conhecimento é reduzido a isso. Tá? Os conteúdos decorrem, assim, da ciência objetiva, eliminando-se qualquer sinal de subjetividade. Negativo. Tecnicismo é tudo objetivo. Ele elimina qualquer sinal de subjetividade. É coisa prática. Tecnicismo é coisa prática. O material instrucional encontra-se sistematizado em manuais. Tecnicismo e manual é tudo a ver. Um não vive sem o outro. O aluno entra na sala de aula e vai receber logo um manual para aprender aquela técnica. Tá? Livros didáticos, módulos de ensino, nos dispositivos audiovisuais, etc.